graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Meus amados, eu iniciei uma série de sermões que está baseado na vida do profeta Elias. E eu iniciei a primeira na quinta-feira passada aqui na igreja, e nós vamos ter todas as quintas-feiras, durante 7 quintas-feiras, vamos ter essa série de mensagens, um estudo mais aprofundado acerca desse homem, acerca da provisão de Deus sobre a vida dele. E eu não queria que ficasse só na igreja, eu não queria que ficasse apenas restrito para as pessoas que estão aqui em Pirassabuçu nos cultos. Então eu decidi com que essa ferramenta chamada redes sociais, ela alcançasse você que está aí do outro lado. E claro, você vai compartilhar, vai chamar seus familiares, seus amigos, para que eles também sejam abençoados por essa ferramenta. O meu YouTube é PR Joelson Filho. Você vai lá, se inscreve no canal. Deixa eu dar só uma dica antes de você começar a aprender comigo aqui. Se inscreve no canal, aciona o sino. Todas as segundas-feiras, a mensagem da quinta-feira dessa série vai estar sendo postada aqui no YouTube. Amém? Eu queria que você que está daí, a palavra do Senhor está em 1 Reis, no capítulo de número 17, versículo 1. Então Elias, 1 em diante. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Esse texto, ele nos traz uma tamanha reflexão, um tamanho entendimento acerca do cuidado de Deus sobre o profeta Elias, o cuidado de Deus acerca do seu povo. Esse período aqui, para a gente entender por que Elias faz isso, a gente precisa entender o período. Naquela época, meus amados irmãos, nesse período monárquico, era o período onde Israel era governado pelos reis, e onde também nessa época de reis, os profetas de Deus, eles tinham a incumbência de levar os chamados oráculos, que era aquela palavra de Deus que dizia: assim diz o Senhor. Nesse período monárquico, Israel ele estava sem uma referência real. Israel também estava afastado dos caminhos do Senhor. Se você for analisar a história acerca desse homem, a Bíblia vai mostrar que ele era um homem chamado Elias, tisbita, dos moradores de Gileade, e essas são as informações que temos. Você vai notar que na história de Israel, após a morte de Salomão, Israel ficou dividido. Isso quem já estudou Reis e Crônicas sabe dessa história. E desse reino que foi repartido, Jeroboão, que era chefe do exército de Salomão, filho do rei Davi, um profeta chegou diante dele, no capítulo de número 11, versículo 29 em diante, diz que esse profeta chamado Aias chegou diante dele, rasgou as suas vestes e repartiu em 12 partes. E o profeta disse: assim diz o Senhor, como essa roupa foi partida em 12 partes, significa que o Senhor está te dando Israel em 10 partes para você governar. E o que é que acontece? Depois disso tudo, desse reino ser dividido, ficou o reino sul e o reino norte dividido, 10 Israel e 2 Judá. E o que foi que acontece? Agora os reis que antecedem nesse período aqui, antes de Elias, ou no período de Elias, melhor dizendo, eles foram péssimas referências, foram reis que fizeram coisas que eram más aos olhos do Senhor.
Tem muitas referências bíblicas a partir de 1 Reis, capítulo 11 em diante. Você vai ver que os reis que vêm como o rei Salomão, Jeroboão, Roboão, Abiás, Baasa, Onri, que é o pai de Acabe, e Acabe. Em todas essas citações e referências, a Bíblia vai dizer que esses reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Detalhe, o rei que vinha após o outro e fazia o que era mal aos olhos do Senhor, você vai ver na Bíblia dizer que fez esse rei pior que o outro passado. Mas a única referência desse meu período aí, que chega como um bom rei, foi o rei Asa. O rei Asa foi a única exceção desse povo agora chamado povo de Deus ou reis. Meus queridos, o rei Asa, ele lançou fora os escandalosos que tinham em Israel. O rei Asa, ele tirou a referência a Maaca, uma deusa, endeusaram essa mulher chamada Maaca, sua mãe, e ele disse: não, o único Deus digno de ser adorado é o Senhor dos senhores, é o Deus que criou os céus e a terra. Referente a rei, ficou assim conhecida. Péssimas referências de reis. E pior, no capítulo 16, de número 29 ao versículo 33 de Reis, vai dizer que Acabe, agora nessa sequência de reis, ele foi um rei horrível e ele fez coisas para provocar ao Senhor Deus. E como se fosse pouco, a Bíblia vai dizer, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que era descendente dos Edonitas, e tinha como adoração Baal. Acabe agora fez postes ídolos. Acabe casou com Jezabel, uma mulher que não tinha o mínimo de temor a Deus, e tinha Baal como rei, como Deus, e fez coisas que foram horríveis diante do Senhor. Nesses 7 minutos aqui eu precisava falar com você isso, para você entender o período que Elias agora chega. Mas nós vimos que no versículo de número 1 do capítulo 17 de Reis, aparece um homem chamado Elias, o tisbita de Gileade. E Elias aparece agora em um tempo onde Israel estava sem uma referência de rei, nesse período monárquico. E o povo estava entregue à idolatria. Vem comigo. Elias, meus amados irmãos, ele chega e ele lança uma palavra. Elias profetiza acerca agora desse rei chamado Acabe e de sua esposa Jezabel. Elias aparece nesse período onde Israel não tinha referência de rei, onde o povo estava entregue à idolatria, e o profeta Elias agora aparece com uma incumbência de trazer a adoração e o centro do altar para Deus, Criador dos céus e da terra. E a palavra que Elias chega, ele diz: não vai haver chuva. Meus amados, parece uma palavra simples, mas é uma palavra que tem peso. Elias, o nome Elias significa Deus é o Senhor. E Elias proferiu uma palavra dizendo que não haveria chuva. E sabe o que isso significa? Significa que o Baal era o Deus conhecido como o Deus da fertilidade. Um Deus que, segundo aqueles homens, poderiam mandar chuva, poderia trazer agora prosperidade para a terra. E Elias aparece dizendo: segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. Tiago, no capítulo 5, do versículo de número 17, vai dizer o seguinte acerca de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Tiago está dizendo que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito a erros. Mas Elias aparece agora e vai dizer: segundo a minha palavra não vai chover. E a Bíblia vai dizer: não teve orvalho e nem chuva. Orvalho a gente sabe que é aquelas águas que ficam nas árvores, nas plantas, e aquilo ali, nem isso houve. Não houve chuva. Tiago está dando informação para a gente, dizendo que durante 3 anos e meio não choveu. Olha a ousadia desse profeta. Olha a palavra que Elias agora lança diante de um rei mau, diante de um rei reprovado diante do Senhor, junto com a sua esposa. E sabe o que acontece, meus amados irmãos? O Senhor diz para Elias ir
para o ribeiro de Querite. Elias chegando nesse ribeiro, o Senhor fala com Elias algumas coisas. Primeiro que no versículo 3 e versículo 4 vai dizer que o Senhor disse: retira-te daqui, Elias, e vai para a banda do Oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está no Oriente do Jordão, beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Vamos para a primeira provisão e cuidado de Deus. Elias profetizou, mas Deus deu orientações para Elias, para onde ele ia e o que ele faria. Elias, ele não foi sem nenhum direcionamento. Elias saiu debaixo de uma palavra. Eu quero dizer para você nesses poucos minutos que você precisa fazer tudo referente à sua vida, tudo referente ao reino de Deus, segundo a palavra de Deus. Elias não saiu à toa, Elias saiu porque Deus falou. E quando Elias vai, o Senhor já tinha dito para ele: Elias, eu vou te sustentar. Eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Eu não estou falando de pessoas, amados. Eu não estou falando de homem que tenha poder aquisitivo para sustentar outra pessoa. O Senhor disse que já tinha ordenado aos corvos para sustentar Elias. Nossa, que Deus que é esse que nós servimos, que usa corvos para sustentar o seu povo. E Elias agora, ele está diante de uma situação, meus amados irmãos, aonde esses corvos levavam pão, carne, e Elias bebia água do ribeiro. Deixa eu dizer para você algo. Deus não vai te desamparar. Deus, ele sempre vai arrumar o jeito dele para prover o mantimento necessário para o seu povo. Jesus na oração disse: Pai, dá-nos o pão de cada dia. E eu tenho certeza que quando você faz aquilo na direção segundo a palavra do Senhor, Deus nunca vai deixar faltar pão nem água sobre a sua vida. Porque Deus é o Deus que provê, é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que guarda aquilo que Ele promove. Aquilo que Deus escreveu ao seu respeito, Ele guarda baseado na sua aliança. O interessante também nesse texto é que no versículo 5 você vai perceber que Elias, ele fez conforme a vontade do Senhor. Essa é uma daquelas palavras que me chama a atenção, porque Deus, ele não quer muito de nós. Deus não quer que a gente venha mais se sacrificar dando a vida, porque Jesus já deu a vida por nós na cruz do Calvário. Mas Ele quer que a gente o obedeça, que a gente guarde os seus mandamentos. No capítulo 30 de Deuteronômio, do versículo 15 ao versículo 20, é aquela palavra onde o Senhor diz assim para o seu povo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, o bem e o mal. Vocês escolhem o que vocês querem. Eu, o Senhor diz, proponho que vocês escolham a vida para que vocês vivam e não a morte. Deus é aquele, meus amados irmãos, que quer que nós o obedeçamos, que quer que nós venhamos guardar os seus mandamentos. Jesus disse no capítulo 14 de João: se você me amar, vocês vão guardar os meus mandamentos. Que deu ouvidos à voz do Senhor. Por isso que esse homem viveu momentos tão excepcionais e extraordinários ao lado do Senhor. Porque Deus ama o filho que obedece à sua voz. Deus ama aquele que entendeu o real propósito da vida, aquele que entendeu o real propósito de andar com o Senhor e obedecê-lo. Você vai perceber que Elias agora, ele fez conforme a palavra do Senhor, diz o versículo 5. Precisamos fazer conforme a palavra do Senhor, conforme aquilo que saiu da boca de Deus, porque o propósito maior que Deus escreveu é o que vai se cumprir. Olha que interessante nesse texto ainda, meu amado. Percebam que no versículo 6 de 1 Reis, no capítulo 17, diz assim: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite. Você está desesperado por causa de alimento? Está preocupado? Meu Deus, como é que está a minha casa? Meu Deus, ninguém está se importando comigo, tem faltado pão, tem faltado isso e aquilo. Calma, calma, querido.
Espere no Senhor. O salmista disse assim certa vez: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é aquele que todos os dias Ele trabalha por mim e por você. Pastor, onde é que está escrito isso? Isaías capítulo 64, no versículo 4, na parte B, diz que Ele, o Senhor, trabalha para aqueles que nele esperam. Então não se desespere, meu querido. Deus é o Deus que provê pão, é o Deus que provê carne e provê água para os seus filhos. Mas pastor, lá em casa não está assim. A minha pergunta é: tu tem feito conforme a palavra do Senhor? Você tem obedecido aquilo que Deus pediu de você? Então, em nome de Jesus, descanse no Senhor. Deus é o provedor de dia e de noite. Ele é o que proveu pão para a sua casa, que proveu sustento para a sua família. Você vai ver Deus cuidar do seu povo na caminhada no deserto, quando Deus tirou o povo do Egito, levando o povo no deserto. Diz a Bíblia que na coluna de nuvem de dia Deus guiava o povo e durante a noite Deus colocava uma coluna de fogo para que o povo andasse durante todo o percurso no deserto. O povo provou do milagre de Deus, o povo provou da provisão de Deus, o povo provou do cuidado de Deus, e Deus continua sendo o mesmo Deus. Nós é quem mudamos. Precisamos fazer conforme a palavra do Senhor, porque Deus ainda usa aquilo que Ele quer para sustentar o seu povo. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Eu quero me ater aqui com você nesse exato momento. Estava muito bom, meus amados. Elias estava perto de um ribeiro. Elias tinha pão e tinha carne, manhã e noite, que o povo trazia. Mas, meus amados irmãos, Elias não sabia que aquilo que ele profetizou ia afetá-lo. Já que não houve chuva durante 3 anos e meio, ele também seria afetado. Mas o que é que acontece? Elias estava junto ao ribeiro e o ribeiro secou. Sabe o que é que isso significa para a minha vida e para a sua vida? Que existem muitas vezes que Deus Ele vai permitir que o ribeiro ele venha secar. Sabe por que Deus vai permitir com que o ribeiro seque? Para que você saia da sua zona de conforto e você entre agora em um lugar de dependência em Deus. Deus estava tirando agora Elias de um lugar onde estava muito bom. Ele tinha pão e carne manhã e noite, tinha água. Só que Deus tinha um propósito a ser cumprido e Deus estava contando com Elias. E o que é que acontece ali? Agora o ribeiro seca e Elias precisa sair. Mas Deus está nos ensinando algo nessa tarde, para mim e para você. O Senhor está dizendo que quando o ribeiro secar, significa que Deus está te tirando do lugar de sequidão, para trazer você para um lugar de dependência em Deus, para que você venha provar dos milagres e da dependência em Deus. Pastor, eu sou dependente de Deus, eu deixei pai, eu deixei mãe. Deus, Ele sempre vai nos provar. Nós precisamos ter um coração gratos a Deus e saber que Deus sempre estará no controle de tudo. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu quero dizer para você uma coisa: não reclame porque o ribeiro secou. Não reclame diante de Deus dizendo: Deus, agora está faltando isso, agora está faltando aquilo. Não reclame diante de Deus. Você é dele, Ele é o seu dono. Ele continua sendo o mesmo Deus que tirou o povo do Egito e sustentou aquele povo até eles entrarem na terra prometida. Ele continua sendo o mesmo Deus. Que o pão não seja o motivo da sua murmuração.
que os problemas não sejam motivo da sua murmuração diante de Deus. A palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus que é o suficiente para nos sustentar, para que a gente continue caminhando. Nesse primeiro dia de mensagem, eu quero que você entenda uma coisa. Deus permite o ribeiro secar para você não ficar dependente de um ribeiro na sua zona de conforto, mas para você viver na dependência e cuidados de Deus. Deus seca o ribeiro para nos levar à dependência dele. Mas Deus estava dizendo: Elias, eu vou tirar você do controle agora. Deus está querendo tirar você do controle, amado. Deus está querendo fazer justamente algo que vai te confrontar, algo que vai afrontar você, no seu humano, na sua carne. Você vai dizer: mas agora Deus tirou tudo de mim. Deus agora não tem mais água, agora eu estou igual aos outros, vou morrer de sede. Não. Deus tirou o controle das suas mãos para que Ele tome o controle da sua situação. Não tem mais a ver com você, agora tem a ver com Ele. Porque tudo que acontecer daqui para frente não vai ser mais porque você foi pegar água no ribeiro. Não tem a ver mais porque você está fazendo alguma coisa. Tem a ver agora com o que Deus vai prover para a sua casa e para a sua vida. Então, em nome de Jesus, não reclame porque a água do ribeiro secou. Faça a vontade de Deus, obedeça a palavra do Senhor, tenha certeza, não vai parar, a sua trajetória continua, e Deus é na sua vida, Deus é na sua casa, Deus é o seu provedor, Deus é o seu mantenedor, é o teu sustentador. A Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Espere em Deus. Deus está no controle. Aprenda isso. Tudo aquilo que Deus promove, Ele sustenta. Se foi Deus que mandou você profetizar, se foi Deus que mandou você deixar algo, fazer algo, faça conforme a vontade de Deus. Ele garante a vitória, Ele garante a condução, Ele garante a provisão, Ele garante o cuidado, Ele garante para que você vá e faça a vontade dEle. Não é para o seu egocêntrico, não é para a sua vontade, não é para o seu engrandecimento, é para o cumprimento da palavra de Deus. Então descanse no Senhor. Se o ribeiro secou, se Deus está te tirando desse lugar de sequidão, Ele vai te conduzir por águas tranquilas, em lugares nele, porque a palavra do Senhor diz: Ele me leva para águas tranquilas e refrigera a minha alma. É Deus quem faz isso. A vara e o cajado do Senhor é o meu e o seu consolo. E grave este versículo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Você vive da palavra que já saiu da boca de Deus. Não é do pão, é daquilo que Deus falou a seu respeito. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Quinta-feira estarei ministrando aqui na igreja. Na próxima semana, na segunda-feira, por esse horário, estarei deixando aqui a segunda mensagem dessa série, Cuidado de Deus sobre a vida de Elias. Essa primeira palavra, eu creio que Deus falou ao seu coração, no período mais difícil da história de Israel, no período mais difícil por falta de referência de um rei, um povo corrompido. Foi no momento que Deus levantou o profeta Elias. Talvez Deus te levantou no momento mais difícil da sua história. Talvez Deus levantou você no momento mais difícil da sua família, da sua casa. É nesse momento, querido, que Deus vai usar a sua boca para profetizar, para que a palavra do Senhor se cumpra nesse ambiente. Deus te escolheu para que a palavra que vai sair da sua boca seja a palavra que já está no coração de Deus. Decretos proféticos do coração de Deus para mudar uma realidade. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa palavra, dessa primeira mensagem, dessa série sobre o cuidado de Deus na vida de Elias. Deus não deixou faltar nada. Curte, se inscreve no meu canal, aciona o sino e compartilha essa palavra. Um beijão, Deus te abençoe, em nome de Jesus.